Você já pensou mais profundamente sobre o sal? Sob o microscópio, à primeira vista, você vê uma estrutura mais ou menos cúbica. Se você der ainda mais zoom, verá cubos cada vez menores. Isso acontece porque, no final das contas, o sal tem uma fórmula química bem simples: cloreto de sódio. O cubo do composto químico é formado nos cantos pelo metal sódio e pelo gás cloro. Juntos, eles sempre formam cubos, que é o sal, algo fácil de comprovar experimentalmente. Se você pegar um pouco de sódio, colocar em um copo e adicionar o gás cloro, que é tóxico por si só, imediatamente se forma sal. O vídeo já poderia acabar aqui. Isso não é fascinante o bastante? Deixando a explicação química de lado por hora. Quando as pessoas precisam de modelos, a natureza nos oferece explicações. Mas, apenas do ponto de vista superficial, a reação dos elementos é fascinante. Como tudo sabe como deve se comportar? E por fim, a pergunta: por que isso existe nesse caso específico? Como o sódio e o cloro se encontram por acaso na natureza? O metal está presente em rochas naturais. Isso é lavado pela água. O gás cloro está em toda parte, inclusive na água. Assim que entra em contato com o gás cloro, forma-se sal. Através de riachos e rios, o sal acaba chegando ao mar. Nesse contexto, muitas vezes surge a pergunta se então a água doce não contém sal. Não, a água doce só recebe esse nome porque contém muito menos sal em comparação. Em 1 litro, apenas 1,3 gramas. Na água salgada, 33,3 gramas por litro. Água sem sal não existe na natureza. Números bonitos, mas como mantém sua constância? Agora vêm as perguntas interessantes. Teoricamente, o seguinte deveria ocorrer. No mar também se forma novo sal constantemente. O sol brilha sobre o mar e a água evapora. O ciclo começa, formam-se nuvens. Isso faz com que chova, assim se formam poças, riachos, rios, onde também surge sal novo. É formado e transportado de volta para o mar. Como uma máquina gigantesca, sempre é produzido sal novo. Então, deveria chegar um momento em que haveria tanto sal no mar que mal daria para ver a água. Se fosse assim, a vida como a conhecemos hoje seria impossível. Então, como é que a salinidade do mar permanece surpreendentemente constante? O mar perde sal quando ele se deposita no fundo do oceano. Isso é auxiliado pela formação das conchas calcárias e dos esqueletos de moluscos e corais. Após milhões de anos, esses solos salinos se convertem em novas cadeias montanhosas. A lavagem do sal pela chuva e o transporte para o mar começam novamente, fechando assim o ciclo. Movimentos tectônicos continuam ocorrendo, um fator importante para a perda de sal dos mares. Quando a água evapora nesses locais isolados, o sal permanece. Formam-se grandes depósitos de sal. Esses fenômenos, juntamente com os depósitos na água, contrabalançam o aporte de sal, de modo que a salinidade dos oceanos permanece exatamente em equilíbrio ao longo de milhões de anos. Que tipo de sistema é esse? E então ainda existe essa barreira entre água doce e água salgada. Ou seja, deve ser entendida como uma barreira geológica natural que não permite a mistura imediata desses dois tipos de água. Só no século XX é que esse fenômeno foi identificado por meio de imagens de satélite. Cada mar mantém seu teor típico de sal, sua densidade e temperatura. Como dissemos, quando precisamos de um modelo, a natureza não nos deixa sozinhos. Observamos isso até mesmo nos níveis mais elevados dos fenômenos naturais. Moisés dividiu o mar, atravessou com sucesso, e seus inimigos se afogaram no mar. Por exemplo, de acordo com o Daily Star, o arqueólogo Dr. Ron Wyatt já afirmou em 1978 que haveria evidências de restos humanos e ossos de cavalos no fundo do mar, no local supostamente correspondente. Em 2002, o sueco Dr. Lennart Möller investigou o fundo do mar junto com jornalistas e teria encontrado lá relíquias do exército egípcio.
Numerosos pesquisadores investigam repetidamente, por meio de simulações, se ventos fortes com várias centenas de quilômetros por hora poderiam abrir uma passagem seca, onde quer que esse milagre realmente tenha acontecido. Será que sempre é necessária uma explicação científica para essa área? São frequentemente as coisas discretas na natureza que, quando realmente investigadas a fundo, revelam uma profundidade surpreendente. Uma conexão tão simples como o sal nos mostra o quão complexa e maravilhosa essa mundo realmente é. Mas se fosse só isso, ele também nutre a própria vida, tanto para nós quanto para inúmeras outras criaturas. Não é por acaso que nós, humanos, temos papilas gustativas criadas especialmente para sentir o sabor do sal e dar um verdadeiro gosto aos alimentos. É uma indicação sutil de como essa estrutura está profundamente entrelaçada com a nossa existência. E quando as forças da natureza se unem para produzir esse ouro branco, isso nos lembra de como toda a existência é grandiosa. Basta termos interesse em perceber isso.